Uou! Sejam muito bem-vindos a este novo quadro, este novo velho antigo quadro, que Exatamente. é o Missão Musical Responde. Missão Responde. Lembra que a gente fazia ele? E que eu ficava segurando uma latinha, fingindo que eu tava comendo uma bolacha? Agora lembrando. Na época do Luke. Na época do Luke. Do Luke ainda. Exatamente. Vamos para a primeira pergunta já do dia aqui, que foi do Pedro. Ele mandou o seguinte, Fonza. Gêmeos têm vozes iguais? Têm a mesma frequência? Nossa, que pergunta boa. Eu conheço dos dois jeitos. Eu conheço gêmeos que têm vozes muito parecidas e conheço gêmeos que não têm a voz nada parecida. Sim. Geralmente os gêmeos que são univitelinos, que a gente fala, que são aqueles que mais se parecem, têm a voz bem parecida. Uma forma de responder a sua pergunta é você pensar o seguinte. Imagina que tem dois gêmeos. Eles vão arremessar uma bola de basquete na cesta. Os dois arremessam do mesmo jeito? Os dois têm a mesma habilidade? Provavelmente não. Por mais que eles tenham braços muito parecidos. Mas um pouquinho muda. Da mesma forma que por mais que sejam idênticos, algumas diferenças tem. A prega vocal deles, o músculo lá dentro, também vai ter algumas diferenças. É claro que a voz vai ser mais próxima do que de duas pessoas muito diferentes, porque a prega vocal é mais parecida. Mas existem outras coisas que auxiliam na produção da voz, no aparelho fonador como um todo. Então, pode ser parecido, mas não necessariamente será parecido. Gabriel Camargo e suas analogias. Que pergunta... Sempre perfeitas. Que pergunta boa dele, né, Pedro? Boa, o Fonza, do Pedro. boa. Próxima pergunta, do canal Mais Uma. Embora a admiração por todos os artistas, quais vocês têm mais gostado de ouvir? Dos reacts que a gente tem feito aqui, quais que você tem mais gostado de ouvir, Fonza? O Henrique Mendonça tem me surpreendido bastante positivamente, mas eu ainda acho que Enigma é o que você o que mais me impressionou. Alguns deles. Sim, eu acho que do Enigma foi um dos que mais me impressionou, mas do Henrique Mendonça eu me lembro que a gente fez também um do Logan, se eu não me engano, que eu achei bem legal. Pra mim, o Henrique Mendonça, a interpretação dele me chama muita atenção. E é difícil falar um, porque é igual se você for assistir um jogo de futebol. Qual jogador que te chama mais atenção? Depende, se for batendo falta, vai ser um jogador. Se for driblando, vai ser outro. Se for cabeceando, sabe, se for com passe de bola, cada um é bom, mas cada um tem um skill diferente. Mas né? aí eu acho que a pergunta dele é mais genérica mesmo. Meu top 3. Enigma, Felícia e Henrique Mendonça. Felícia, nas antigas, que eu ouvi muito. Dessa vez que a gente voltou com o canal, eu quase não ouvi ainda. Mas a Felícia é uma que eu me lembro que quando eu ouvi, eu falei, caralho, que impostação perfeita desta menina. E quando a gente conversou com ela no podcast, ela disse assim, você sabe que eu não cantava? Eu nunca soube que eu sabia cantar. Então, a voz dela é linda, maravilhosa. Eu concordo com você. Pra mim, são esses três aí também são os que mais me chamaram a atenção. Fonza, mais perguntas da galera aqui, ó. O Coffee diz, se vocês estão acompanhando alguma banda atualmente, acompanhando em que sentido? De ser muito fã? Acho que deve ser, né? Ele tem acompanhado bastante Rosa de Saron. A galera do TEA, Transtorno Espectro Autista, não varia muito, né? Então, assim, eu ouço 4 coisas e são sempre essas. Não, Posso falar pra você? Fala. Rosa de Saron, Padre Fábio de Mello, Roupa Nova e NX0. Não, mas, ó, falta o Sorriso Maroto. Eu ouço muito Sorriso Maroto. É verdade. O Gabriel, ultimamente, tem ouvido bastante pagode. Às vezes eu fico esperando ele na frente. A hora que ele tá entrando na cidade, ele manda mensagem, que às vezes eu demoro pra sair. Sim. A hora que eu tô esperando ele lá na frente, ele chega ouvindo um pagodão lá. Eu curto muito, cara. Eu sempre ouvi muito pagode, rock. No aniversário dele também, tava rolando um pagodão lá. Mas eu sou um cara esquelético, cara. Eu ouço de tudo. Epilético, né, que fala. Eu sou um cara epilético, eu ouço de tudo. E você, Fonza, tem acompanhado alguma? Cara, eu acompanho muita coisa, né? Pelo fato de eu trabalhar com música, com produção musical no meu dia a dia, eu sou obrigado a estar por dentro de tudo que tá rolando. Isso é verdade. Ouço bastante música pop, ouço bastante sertanejo, que eu tenho feito bastante coisa de sertanejo. A gente mora no interior. A gente mora próximo a Ribeirão Preto, né? Interiorzão de São Paulo. Moçada do sertanejo domina. Enfim, mas tem muita coisa de rock, muita coisa de jazz que eu gravo aqui também. E vocês, comentei aí, qual banda que vocês mais verdade. ouvem? Mas eu acabo, assim, gosto pessoal meu mesmo é rock and roll, sou mais rock and roll. Minhas bandas são das antigas. Já viu aqueles... eu tô aqui nem um molequinho do Sexto Sentido, eu ouço gente morta. Próxima pergunta do Millennium 8441. Antigamente... Ixi, então é com você, Fonza. Antigamente é comigo, mesmo. Antigamente, os discos de LP... O que é um LP, Fonza? Acetatão grande assim, ó. Você sabe o que é acetato, gente? É um plasticão lá. É um plástico preto que a galera prensa e faz o disco. Que LP significa... Long play. Isso. E aí, antigamente, os LPs e CDs, aí CD você conhece, né? Compact Disc, aquele todo furta-cor. Antigamente, os LPs e os CDs eram planejados como uma playlist, uma coletânea meio que aleatória de músicas, é o que ele tá dizendo. Hoje em dia, todo álbum tem que ter um conceito. Por que isso mudou? Como é definido o conceito geral do álbum e como é planejada a produção das faixas? Nossa, tá, várias perguntas em uma só. Primeiro ponto, vamos lá. Ele diz que antigamente, os CDs, os álbuns LP ou em CD, eram planejados como uma playlist, uma coletânea aleatória. Millennial, eu acho que eu não concordo com isso aqui, não.
Os álbuns não eram aleatórios. Álbuns... Se você pega o The Dark Side of the Moon, que é de 1973, ele já é um álbum conceitual. Ele tem toda uma história. E os álbuns sempre foram pensados assim. Existem os álbuns de coletânea. Por exemplo, faz tempo que o artista não lança um álbum novo e a gravadora precisa movimentar aquele produto. O que ela faz? Ela vai lá e lança a coletânea de Natal do, sei lá, do Roupa Nova, por exemplo, que tem muita música de Natal. E aí saem 20 músicas do Roupa Nova que não são músicas novas. Só são músicas que estão naquele outro produto que é o CD, que é a coletânea, que é pra vender e fomentar mais. Inclusive isso tá muito em moda hoje em dia, né? Os artistas estão vendendo seus catálogos e as gravadoras também, né? E o pessoal tem lançado muita coletânea de música. Tipo, as melhores do, sei lá, do Michael Jackson, do Toto. Sim. E outra curiosidade... Isso é uma forma de reciclar o troço que tá encostado. Exatamente. Isso, só complementando a pergunta que ele falou, quando teve o advento do CD, foi assim que surgiu o termo de masterização. O que é a masterização, na verdade? O álbum era feito inteiro. Um álbum conceitual, ele tem começo, meio e fim. E o som, como é gravado no mesmo estúdio, as faixas são todas mixadas geralmente pela mesma pessoa. Então o som sai mais ou menos igual, aquele disco soa como um todo. A masterização veio justamente por isso, por conta das coletâneas. Eles juntavam músicas de vários discos no CD, e aí ficava um de cada volume, um com cada equalização, e foi assim que eles inventaram a masterização. A masterização é fazer com que um disco que foi gravado em vários estúdios diferentes, por artistas diferentes, com equalizações diferentes, em tempos diferentes, soem coerentes como se fizessem parte daquele mesmo disco. Então foi assim que surgiu esse termo de masterização. Eu sou da época que eu gravava CD. E aí você põe pra tocar no carro, aí uma música tá bem alta, a outra tá bem baixinha, outra tá mais... Entendeu? É porque ele não foi masterizado, né? Geralmente os CDs de coletâneas que são lançados pelas gravadoras é feito isso, por isso não soa tão diferente. Show de bola. Que resposta, hein, Fonza? Caramba! Grande, né, cara? Não, mas que isso, que completa. Próxima pergunta é do Davi2745. Qual foi o momento mais marcante da jornada de vocês na música? Aquele que fez vocês pensarem, é isso que eu quero pro resto da minha life. A primeira faculdade que eu fiz foi faculdade de licenciatura plena em música. Então eu me formei na área de artes aí, focado na música. Eu me lembro de uma vez que eu entrei na aula de coral, com a professora Suzana Samorano, inclusive. Eu me lembro de eu entrar na sala, eu cheguei atrasado, e a galera tava lá no coral cantando já, então eu entrei, eu sou tenor, fui pro naipe dos tenores, aí eu entrei na sala meio assim, sabe, tipo, na miúda, a galera já lá, cantando o que tava cantando. Eu lembro que eu cheguei e comecei a cantar. E ouvir a harmonia das vozes, ouvir o meu naipe ali, o uníssono do meu naipe, harmonizando com os outros naipes diferentes. E aquilo tudo muito bonito, eu tive a sensação de tipo assim, caramba, aqui é o meu lugar. Porque antes eu fazia outra faculdade. Aí eu tranquei pra ir pra música. E eu me lembro de entrar e falar, caralho, que foda, tem um monte de gente que tá na mesma frequência que eu, no sentido de buscando a mesma coisa na vida, assim, sabe? Entendi. Ali foi uma parada que eu falei, meu, é isso, cara. Eu não sei que rumo que vai tomar a minha vida na música, mas a música que vai ser por ela que eu vou pra algum lugar. Foi esse momento, foi mais marcante também. Né? O meu é o seguinte, eu era muito pequeno, eu não sei dizer que idade que eu tinha, mas meus tios, os irmãos da minha mãe, se reuniam nas festas de final de ano na minha casa para poder cantar e tocar violão. E eu lembro, era na varanda assim, a primeira vez que eu entrei e eles estavam tocando. E eu vi aquilo... Só aquele canarinho, tipo essas coisas, só... Índia, seus cabelos nos ombros caídos, essas coisas aí. Aguinaldo Timóteo. E aí eu vi aquilo ali, essa vez foi a primeira vez que eu fui tocado assim pela música e de falar assim, puxa, que legal isso aí, cara. Eu queria saber fazer isso aí. E dali foi que foi. Eu acho que a música escolhe a gente, não é a gente que escolhe, cara. A Paula Fernandes fala isso no início do DVD dela, Pássaro de Fogo. Eu acho. Ela fala, eu não escolhi a música. Eu acho não, eu tenho certeza. Eu não me lembro de um dia sequer na minha vida, assim, de não ter a música e de não querer fazer música, enfim.